Você já parou para pensar por que seu filho, que é um anjo em casa, vira outra criança assim que ele pisa no aeroporto? Não é azar seu, não é falta de educação e muito menos pirraça da criança. Tem uma explicação biológica do porquê é tão difícil viajar com filhos. E se você não entender isso de uma vez por todas, você vai continuar lutando de uma guerra que você já perdeu antes mesmo de começar. A verdade é que viajar para criança é tirar o chão dela. Quando a gente fala de criança, a gente fala de um cérebro que vive previsibilidade. Por isso que você faz, provavelmente já ouviu falar ou faça a rotina noturna, por exemplo. Você segue sempre os mesmos padrões, o mesmo lugar, a ordem das mesmas coisas para a criança conseguir dormir bem e tudo mais. Quando a gente viaja, a gente tira a rotina, a gente sai da rotina, a gente fica num lugar diferente, num hotel, a gente muda os horários de comida, o lugar, o mundo fica muito grande para a criança e aí ela perde o chão e fica insegura. Então, quando você vai num restaurante chique ou alguma coisa que você planejou na sua viagem, começa aquela birra, aquela irritação, não é pirraça da criança, ela só não entendeu como que ela deve agir numa situação nova. E é aí que o conflito da viagem começa a acontecer, entendeu? Tem mais uma outra coisa que ninguém te conta também. O seu filho é seu espelho. Então, ele consegue perceber, e isso é biologicamente falando. Ele consegue perceber quando você tá agitada e quando você tá calma demais. Você já tentou fazer seu filho dormir com pressa? Sempre, 90% das vezes eu tenho certeza que deu errado. Porque seu filho, ele percebe o seu batimento cardíaco. Ele escuta o seu batimento cardíaco acelerado ali e ele fala: ai, minha mãe não tá bem, minha mãe tá agitada, o que que tá acontecendo? Porque nós somos o porto seguro para ele. Então você imagina, no meio da viagem, num lugar que ele não conhece, fora da rotina dele, e ele percebe que você tá um pouco nervosa, com medo de perder voo, ou com a imigração, ou algo do tipo, ele vai ficar agitado também. Eu lembro que na última viagem que eu fiz agora para Orlando, eu fiquei muito agitada com relação aos horários do parque, que tinha que chegar na hora que o parque abrisse, qual que era o brinquedo que a gente ia, o que que a gente tinha que fazer, qual fila a gente tinha que pegar, todo aquele detalhe, né, de planejamento. Eu entendi que o meu filho ficou agitado também, então ele começou a entrar nesse loop de nervosismo também, aí parecia que nada tava dando certo, porque eu tava agitada e eu queria que desse certo, aí meu filho também ficava irritando, fazendo birra ali, meu marido perguntando onde estavam as coisas, aí a viagem vai ficando aquela loucura, vai ficando aquele caos. Então, quanto mais você ficar tranquila, mais o seu bebê vai ajudar, vai também a cooperar com você, e aí não vai virar aquele caos no meio da sua viagem. Seu pior erro, mãe, tá aqui, ó, a gente tenta compensar fazendo mais atividade. Sabe aquela ideia assim? Ah, quanto mais eu cansar meu filho, melhor, porque aí ele vai chegar à noite, ele vai desabar na cama, vai dormir e tudo mais. Dentro da viagem, isso não funciona. Tenta enfiar mais parques, mais brinquedos, mais estímulos. Você tá estimulando seu filho. Então, a tendência é ele ficar ali mais e mais agitado. E aí, para ele dormir, para ele descansar, para ele entender o novo, vai ser péssimo. Qual que é a minha estratégia dentro das viagens e que funciona super? Eu chamo de âncoras de rotina. E o que que são âncoras de rotina? São as coisas que eu faço na minha casa todo dia para ele, né, ali, que é uma rotininha e que eu consigo adaptar dentro da viagem. Então, é um livro que eu sempre leio para ele, a ordem das coisas, né? Na viagem você vai dormir. E aí dá para você manter a ordem do que você faz antes de dormir para ele entender que aquele momento é de descanso, é de desacelerar e de dormir e de descansar, que também é importante para ele. Então, se você tem essas âncoras da rotina, é muito bom. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal ensinando como fazer a rotina noturna do seu bebê, mesmo em hotel, em qualquer lugar do mundo que você tiver. Tem os truquezinhos que você consegue fazer com que a casa venha até você, mesmo você estando no hotel. E aceita que dói menos. Você achou que eu não fosse falar essa frase, não? Todos os vídeos eu vou bater nessa tecla e você vai me ouvir falar. Aceita que dói menos. O ritmo da viagem é sempre do menor membro da casa, não é dos pais. Se você continuar brigando, achando que você consegue fazer num ritmo acelerado, porque você quer fazer essa viagem do seu jeito, você tá assim, ó, num campo de batalha travadíssimo. Você não vai ganhar essa guerra. Agora que você entendeu o porquê, me diz,
Você está pronta para a parte prática? Existe um erro específico, o maior de todos, aquele que destrói o planejamento de 90% das mães antes mesmo delas fecharem as malas. E no próximo vídeo eu vou revelar qual é esse erro e como você consegue, com um pequeno ajuste no seu planejamento, transformar um caos em liberdade.